Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast do Movimento Econômico, que traz os principais assuntos que são destaques no nosso portal. E hoje nós vamos destacar aqui os 25 anos do Porto Digital, o maior parque tecnológico a céu aberto aqui da América Latina. E quem vai conversar com a gente é Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. Pierre, um prazer receber você aqui para falar desse assunto tão legal, que são os 25 anos do Porto Digital. Oi, Patrícia, obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante. E quem vai dividir a conversa comigo aqui é Paulo Goethe, que é editor do portal Movimento Econômico. Paulo, bem-vindo Olá, mais uma vez. Patrícia, olá, Pierre. Obrigado pela presença. E antes da gente avançar, eu quero divulgar esse espaço aqui onde nós estamos gravando nosso podcast. Aqui é o estúdio do Hub Plural, que fica na Rua do Brum 248, onde você também pode gravar o seu podcast. Basta acessar esse QR Code aqui e fazer a sua inscrição. Bom, vamos lá, né? Vamos começar falando aí de 25 anos do Porto Digital. Como eu disse, o maior parque tecnológico a céu aberto na América Latina. São 475 empresas, 21 mil profissionais trabalhando nesse ecossistema, que faturou 6,2 bilhões de reais no ano passado. Assim, um marco muito impressionante. Agora, tão impressionante quanto isso é saber que Recife gera 25% de todos os empregos formais que foram criados no Brasil, no setor de tecnologia, em outubro deste ano. Não é isso, PR? Isso, esse dado foi o CAGED, né? A informação do CAGED. A gente deu uma acelerada no nível de empregabilidade aqui, muito significativo, né? Você pegar os últimos 12 meses, a gente cresceu 14,8% o número de empregos aqui. Para ter uma ideia, São Paulo cresceu 1%. O Rio de Janeiro perdeu 3% dos seus empregos na área de TI, né? Porque você teve um crescimento acelerado. Algumas outras cidades se destacam, no caso de Florianópolis, que tem uns 8% mais ou menos, Brasília também, até por conta do setor público. Agora, Recife cresceu muito. No caso de outubro, foi um caso sui generis, porque quando você pega as vagas geradas no mês de outubro no Brasil todo, a gente gerou 24% mais ou menos das vagas, né? Mas é lógico que a gente teve a chegada aí de duas empresas grandes, né? Que é a Ernst Young e a Capgemini, que estão contratando, mas você tem outras empresas, assim, o César crescendo, a Neurotech crescendo, a Tempest crescendo, empresas de base aqui, né, que cresceram aqui, que nasceram aqui em Pernambuco, né, e você tem a chegada dessas empresas que também contratam muito. A Capgemini vai contratar 1.200 pessoas até o final do ano que vem. Né, Ainda tem vagas abertas. Não, eles estão contratando, aliás, estão instalados, nesse prédio eles já pegaram 150 lugares, eu acho, e estão contratando, eles vão para um prédio próprio, né? Vai ter a chegada aí, uma coisa interessante, que as pessoas não estão sabendo ainda, mas posso te falar, a chegada do Banco Inter aqui. O Banco Inter, Notícia em primeira mão? isso, eles alugaram o espaço dentro do Passo Alfândega, 900 metros quadrados, e a base de tecnologia deles vai lá para dentro também, né? Então isso é bem importante para a gente. É uma nova base de tecnologia ou eles transferem a base para cá? Não, eles chegaram a abrir aqui durante a pandemia, mas não vingou ali atrás, né? A base deles é muito em BH, mas aí eles estão abrindo uma base nova de tecnologia aqui, vão gerar centenas de empregos também. É interessante essa movimentação, porque a gente tem aqui grandes empresas com base tecnológica, né? A Deloitte trouxe a base tecnológica dela para cá, você tem a Coca-Cola, tem a Mura, né? Quem mais que você... O Bradesco, o Centro de Inovação deles. Bradesco. O que tem acontecido é o seguinte, o crescimento da gente hoje está alicerçado em três grandes frentes ali. A primeira delas é o crescimento das nossas empresas médias ficando grandes. Foi o caso da Neurotech, o caso da Tempest. O César está com 1.400 colaboradores. Não sei, essas empresas que nasceram aqui, né? O César é um ICT, mas se você for ver por ali, ele também presta serviço como empresa. Você tem o crescimento, a chegada de grandes players, a chegada e o crescimento, né? Mas principalmente a chegada desses delivery centers, dessas consultorias grandes, que é o caso da Capgemini, da Ernst Young e da Deloitte. A Deloitte vai chegar a 1.000 pessoas agora, né? Então, veja, eu estou falando de emprego gerado nos últimos 2 anos aqui, né? A Capgemini vai contratar 1.200, a Ernst Young já está com 300 vagas em aberto. Então, a chegada desses. E a gente tem também, e aí é um processo
econômico normal, que não depende da gente, mas a gente está atraindo, que é a internalização do setor de tecnologia de empresas tradicionais que passam a internalizar sua base de tecnologia dentro, porque, por exemplo, um banco virou uma empresa de TI, né? Basicamente é isso. Aí o Bradesco tem um percentual significativo de pessoas de TI fora da base dele, então dentro da Accenture, NTT Data, dessas empresas. Então eles têm mais ou menos 15 mil pessoas e é 10 mil fora e 5 dentro. Eles querem inverter essa equação e ficar 10 mil dentro e 5 mil fora e escolheram o Recife para ser um desses centros de crescimento, que é um centro de inovação, que está lá localizado na Rua da Moeda, já tem umas 400 pessoas, trabalhando 300 a 400, não sei o número exato, mas é próximo disso. É um prédio que eles alugam da gente, que não tem, inclusive, a creche no Porto Digital. A Baterias Moura se transferiu para cá, a Solar Coca-Cola. Então, você tem esse crescimento aqui e outras que vão começar a vir. É um processo normal, econômico, de internalização das bases, principalmente de empresas de serviço. E qual é o principal atrativo que Recife tem para que essas empresas façam esse movimento? Olha, vamos pegar só a Coca-Cola, pode ser o Bradesco, qualquer uma dessas empresas de economia tradicional. Quando ele vem para cá, duas coisas, eles ganham de imediato duas coisas. Uma base gigante de capital humano, que hoje Recife tem uma base muito fortalecida. A gente é disparada a cidade brasileira com a maior quantidade per capita de alunos de tecnologia, principalmente por conta do embarque digital e da nossa residência. Só para ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 5 mil alunos de graduação dentro do Porto Digital hoje, sabe? É muita gente. Isso só pra você ter uma ideia, o Centro de Informática da Federal tem 1.500, certo? A gente está com 5 mil. Então a gente tem gente, tem muito capital humano, muita gente qualificada, até porque essa galera que vai para o embarque digital, todo mundo tem nota alta de Enem, certo? Então é uma base muito boa. E o segundo é porque ele, ao mesmo tempo, ele cai aqui dentro, ele ganha 500 possíveis novos parceiros e fornecedores de produtos e tecnologia, para um Bradesco, uma Solar Coca-Cola. Então, isso facilita muito o trabalho deles, né? Ele não precisa se plugar, ele já está dentro do ecossistema, né? Ele já ganha tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso fica muito visível. E ter um ecossistema organizado é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Ecossistema de inovação, ele não aparece, ele é criado, você cria esse ecossistema. Se você chegar em Fortaleza, por exemplo, você não tem com quem conversar, não tem um negócio organizado. Você tem as pessoas, tem projetos e tal, a mesma coisa de São Paulo. Aqui não, aqui a gente tem um projeto único, que é o Porto Digital. Lá dentro a gente tem a associação empresarial, tem sociedade civil, a rede de universidades e educação está lá dentro, os relacionamentos governamentais estão todos lá dentro, né? A gente tem tem uma OS hoje da prefeitura, do governo do estado, tem projeto consistente com o governo federal, estamos em Goiás, estamos em outros lugares, então a gente tem toda essa organicidade dentro que ela foi criada em 25 anos, que é o Porto Digital fazendo agora, né? Então, mas foi criado isso, né? E outra coisa bem importante, a gente tem uma gestão profissional, que independe de governo, de associação empresarial, de universidade. A gente tem o nosso... É um ritmo de continuidade. Meu antecessor passou 11 anos à frente, foi Chico, né? Eu estou lá 7 já. Então, assim, eu tenho um emprego, não tenho um mandato. Isso parece que não faz diferença, mas faz toda a diferença, né? Porque isso dá estabilidade para o planejamento que você faz, a estratégia que você criou lá atrás. Então, por exemplo, a gente só está atraindo todas as empresas agora para cá, porque a gente, em 2019, a gente criou a residência com as universidades, 2021 chegou ao embarque digital, aí tem os programas que a Ponte tem também de formação, que é nosso parceiro de primeira hora, então assim, tem a SES School, então... Tudo isso são programas de longo prazo. Veja, a gente vai inaugurar o NERD, eu vou falar ele mais à frente aqui, em maio. O NERD, eu que fiz o design dele lá atrás, né? Junto com... Eu criei lá, apresentei a Silvio Meira, a Mariana, o pessoal e tal. Isso foi em 2000. Veja, Paulo Câmara era governador, eu apresentei para ele. Aí depois, aí Raquel comprou a ideia, a FINEP comprou a ideia. Veja, a gente disputou um edital da FINEP, acho que foi em 2021 para o NERD, ou 2022. Então, essas coisas demoram muito tempo, né? Tem uma cauda muito longa ali para você conseguir fazer. Então, isso tudo só foi possível porque é uma gestão permanente de uma política pública. É um caso muito raro, né, no Brasil. Mas eu posso comparar, por exemplo, com um IMIP, por exemplo. Veja só. O IMIP, infantil. Exatamente. Independe, ele atua como OS, ele também trabalha com SUS, mas ele tem a sua gestão, o financiamento chega via atendimento de SUS, você cria a base, mas você cria a gestão privada, que é contínua, para gerenciar uma política pública, no caso de saúde, né? E isso faz muita diferença, porque
não precisa ir, olha, não precisa ir longe, né? Vamos pegar o caso da China, por exemplo. A China tem uma estabilidade na sua política pública que é uma coisa impressionante e está fazendo toda a diferença agora. Porque tem as questões de governo, que são feitas pelo governo, mas existe uma burocracia estatal que toma conta. Não tem estrada de esquerda ou de direita. Não tem saúde, gestão de saúde de esquerda ou de direita. Gestão de educação de esquerda ou de direita. Existe um direcionamento político para onde vai a política pública, que aí é parte da política em si, mas existe uma manutenção, né, digamos assim, da confecção da política pública, ou da infraestrutura que é colocada. Essas coisas precisam de estabilidade. Não tem alteração, né, do roteiro, né? Não tem alteração. A estratégia é aquela, e na área de inovação é mais complexo ainda, porque é o seguinte, na área de inovação, a estratégia muda o tempo todo. Porque a estratégia, às vezes, é pelo edital que você está disputando, por isso. Tal. Então, por exemplo, o NERD, como eu disse, a gente formulou lá atrás, mas a gente só foi possível colocar em prática quando saiu o edital da FINEP, quando conseguiu lá no STF que descontingenciasse o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Então, tudo isso foi acontecendo. E o que é o NERD? Pronto, o NERD, só para explicar, né? O NERD é uma parte importante dos nossos 25 anos. O NERD é o Núcleo de Empreendedorismo em Redes Digitais. Pronto. Esse nome, que a gente gosta de criar esses nomes aqui, né, Paulo? Mas o NERD é o espaço que a gente vai ter para o desenvolvimento da nossa área de negócios. Certo? A gente pretende criar alguma coisa. A gente tem muita coisa. Área de negócio do próprio porto ou das empresas? Do ecossistema do Porto Digital. Então, o NERD é um projeto grande, mas ele tem um prédio físico, que é o hub que vai ser para isso, né? Então, a gente está restaurando o prédio que é na frente da Folha de Pernambuco, um prédio lindo, vai ser o prédio mais bonito nosso, vai ter 2.500 metros quadrados, é um prédio histórico, né? Como é a cara da gente, de restauro, né? Isso é um propósito claro nosso. E lá dentro, a gente está dividindo nossa área de negócio em 4 áreas. A de educação empreendedora, porque a gente precisa abrir muito a base, né? Tem muita educação empreendedora, então a gente vai trabalhar isso. O early stage, que a gente tem a incubadora, então a gente já trabalha isso, mas ela vai todo lá para dentro, a Jump vai ser lá dentro. As empresas de tração, são empresas que estão crescendo agora, que faturam 2, 3, 5, 10 milhões, mas elas estão em fase de tração. E as empresas consolidadas, Accenture, o Cesa, Neurotech, Tempest, Deloitte e tal, que também vão estar dentro desse projeto. A ideia é que lá se desenvolvam mais negócios e, ao mesmo tempo, em que a gente consiga atrair mais coisas para cá. Para a gente conseguir dobrar de novo o tamanho do Porto Digital, porque isso foi a meta que me deram quando eu cheguei, né, no ano de final de 2018. Era dobrar o Porto Digital até 2026. Para a gente dobrar o Porto Digital de novo em uns 15 anos, por exemplo, para chegar agora a 1.000 empresas e 40 e poucas mil pessoas aqui, a gente vai precisar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Uma delas é atrair novos negócios para cá, certo? Então, se você pegar... o crescimento nosso se acelerou muito por aí também, certo? A gente, veja, nos últimos 4 anos, 3 anos, veio para cá a Liferay, 400 colaboradores, veio para cá o Bradesco, veio para cá a Baterias Moura, Solar Coca-Cola, a Deloitte, a Capgemini, a Ernst Young, veja, toda essa base veio para cá, certo? O Tribunal de Justiça veio para cá também, a sua base de TI, né? São 300 pessoas trabalhando lá dentro. Então, assim, a gente foi atraindo essas empresas, que elas dão mais vitalidade e fazem com que o ecossistema suba. É uma coisa que eu sempre falo da política pública, a importância dela, né? O Porto Digital, ele sofreu alguns passos de crescimento acelerado, né? A gente está vivendo um agora, mas a gente viveu um lá atrás, em 2011, mais ou menos, que foi a chegada da Accenture. Ela fez com que todo mundo subisse. É lógico, algumas empresas menores, menos competitivas morrem, certo? Isso faz parte do amadurecimento de um ecossistema. E a empresa maior, quando chega, ela puxa todo mundo para cima. Então, as empresas que ficaram bem, então, veja, a Accenture fez com que o Neurotech melhorasse, com que o Cesa melhorasse, com que essas empresas melhorassem. Você vai subindo a barra. A chegada de um Bradesco faz com que todo mundo suba a barra de novo, certo? A chegada de uma Deloitte, isso vai fazendo com que a gente consiga fazer com que o ecossistema fique mais maduro, que ele cresça mais e, ao mesmo tempo, fortaleça os propósitos da política pública do Porto Digital. A gente tem 2 propósitos bem claros. O primeiro deles é fazer o restauro do tecido urbano central, o bairro do Recife especificamente, e as áreas onde, porventura, a gente vá, mas principalmente o bairro do Recife, né?
Isso aqui seria Cracolândia. A gente não estaria aqui nesse prédio se não fosse o projeto do Porto Digital. Sim, com certeza. Não teria, como eu disse, um ecossistema de inovação, ele não aparece. Você cria ele. Vocês já restauraram quantos prédios? Uns 13 aqui? Nós restauramos 30 e poucos mil metros. Com esse neto, eu vou tirar o neto que ele está em restauro. 30 mil metros quadrados, só a entidade. Quando você pega o restante, dá 240 mil metros quadrados em restauro. É muita coisa, porque o Moinho, por exemplo, veio para cá por conta do projeto. Esse prédio do Hub Plural, que deve ter uns 4 mil metros, 3 mil metros, por conta do Porto Digital, por conta desse projeto de política pública, não por conta do núcleo de gestão, mas por conta desse projeto que foi criado. Então, Mas assim, tem os próprios prédios que vocês os próprios compraram, prédios da gente. restauraram, né? Que é quem faz, ajuda na sustentabilidade do núcleo de gestão. Quem paga o meu salário, por exemplo, porque eu sou um profissional CLT contratado para fazer a gestão da política pública. Né? A gente tem 160 Restauraram funcionários. E alugaram para outras E empresas alugamos. de tecnologia se instalarem. Isso, normalmente o que a gente faz? A gente recebe uma ruína mesmo, ou compra uma ruína, e vai atrás de recursos de subvenção. Por exemplo, a gente vai passar por um novo restaurante agora no Apollo 81 com recurso de Lei Rouanet. Tem outros editais que a gente disputa, com o FINEP e tal, tem projeto internacional, tem de tudo. Então, a gente é um grande escritório de projeto para fazer com que essa política pública ela funcione, né? Uhum. E é muito, assim, eu estou falando desse é o primeiro propósito, né? O segundo é fazer um projeto de geração de emprego e renda para a cidade do Recife e os lugares onde a gente esteja. Então, veja, é a mesma coisa. Se não tivesse o Porto Digital, talvez tivesse 5 mil empregos de TI aqui em Pernambuco. Hoje, então, só para ter uma ideia desses empregos que a gente gerou, quando a gente falou lá de outubro, né, eu peguei o quadro. Pernambuco todo gerou 20 empregos e Recife mais de 400. Então, assim, isso vai ganhar um novo salto agora com Caruaru, que a gente foi para o centro. Você pode ter certeza que daqui... Agora, tudo isso é projeto de longo prazo, certo? Daqui 10 anos, o centro de Caruaru vai estar outra coisa em relação ao que está hoje. E a gente vai para Petrolina, que a gente vai abrir o hub lá na antiga área que tinha sido cedida do DR para a Universidade, para a Univasf. Ela está voltando para o governo, voltou agora, e está sendo cedida para que a gente faça o hub lá em Petrolina, que vai ter uns 3 mil metros quadrados, vai ser um negócio bem legal, que também, como eu disse, é um projeto de longo prazo. O de Caruaru é um ecossistema já mais maduro, porque a gente já estava lá, mas um projeto longe, né? Mas já tinha uma base, acho que pela proximidade, inclusive, com o Recife, mas Petrolina tem um potencial imenso por conta do agro que tem lá. Então, assim, você já tem um mercado consumidor, né? Com certeza. Mas esses propósitos, tanto o de restauro do tecido urbano, como o de gerar novos empregos aqui, é uma coisa bem importante que e vale a pena destacar, né? Nas conversas que eu tive com a governadora, inclusive lá atrás, o Porto Digital, eu cheguei a pensar na hipótese da gente até deixar de ser uma organização social. Porque quando eu digo... Por quê? Porque eu tinha um custo de prestação de conta para isso imenso, e o contrato de gestão com o governo do estado deixava 24 mil reais por mês. Não tinha o menor sentido eu fazer o... Veja, 24 mil reais para nada, não existe, né? E eu conversei com a governadora na época, falei isso para ela tem um entendimento muito importante da política pública que é o Porto Digital, porque seria muito fácil para a gente se eu chegasse e dissesse assim, não, vamos montar aqui, como a B3 fez. A B3 era uma política pública de desenvolvimento do mercado financeiro, certo? Ela virou uma empresa e cresceu, e foi muito bom para a B3. Se eu fechasse o Porto Digital, começasse a fazer, organizar uma base de inovação com as empresas aqui, disse, vamos privatizar o Porto Digital. Não seria difícil. Os sócios fundadores que seriam lá poderiam abrir mão e vamos montar isso aqui, vamos. Ia arrecadar, fazer um IPO aí, arrecadava bilhões de reais para isso. Mas, veja, o Porto Digital ele é um patrimônio de Pernambuco e de Recife. A gente precisa ter um entendimento que isso é uma política pública. E para fazer política pública, eu preciso também, né, da participação do público nisso. Então, quer ser uma política pública, eu preciso ter uma noção clara do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aí tem Petrolina, tem Caruaru. Aí o governo do estado passou a fomentar empreendedorismo, junto no contrato de gestão. Aveiro está dentro desse pacote. Então, a governadora teve esse entendimento, isso foi muito importante. A gente reformou o contrato de gestão para que conseguisse financiar essas políticas públicas, principalmente a parte de empreendedorismo, que no Brasil teve um desmonte gigantesco. Veja, a FINEP passou sem financiar nada para os parques tecnológicos de 2013 a 2022.
Então, você foi matando toda a base empreendedora no Brasil todo. Assim, a USP tem uma incubadora, a Universidade Federal tem outra. Essa estrutura de ciência e tecnologia ela foi toda desmontada até a chegada de Luciana lá. E essa reformulação aí do contrato com o governo trouxe o quê de novo? Veja, a gente saiu de um contrato, o contrato é um contrato de 44 milhões hoje por 5 anos, mas ele Saiu de possibilitou... 24 mil para 44 milhões. 24 mil era por mês, né? E era só o que deixar, mas não era nem isso. O contrato dava 200 mil, mas a gente tinha que pagar o aluguel lá de Caruaru, tinha que pagar... e a gente não cumpria o papel da política. Foi o que eu disse. Olha, se não for para cumprir o papel da política pública, não tem sentido, a gente vai fazer outra coisa. Porque a gente tem capacidade hoje para fazer outras políticas, né? Então, hoje o governo dá de suporte 44 milhões há 5 anos, em 5 anos. Né? Por 5 anos. E aí você direciona aí esses recursos. Para empreendedorismo, foi o que possibilitou fazer a obra de Caruaru, vai fazer a obra de Petrolina, que vai ter um aditivo para fazer a obra de Petrolina. Mas ele possibilitou, por exemplo, que a gente pagasse as incubações, contratasse os mentores, que fizesse uma parcela do NERD, e por aí vai. Então, você vai compondo, e a gente vai buscar recursos fora, da FINEP, já buscamos recursos da Comunidade Europeia, de empresa privada, a gente disputa edital aqui, ali, então a gente sabe fazer essas coisas. Agora, quando a inovação é uma coisa importante, veja, você está falando com um liberal, certo? Mas a inovação, no mundo todo, ela é financiada pelo setor público. Por quê? Porque tem um risco da inovação. Eu nem falo do caso chinês, que é quem está na linha de ponta, porque realmente é todo estatal, é diferente. Mas veja, a gente está vendo os Estados Unidos agora indo para comprar um pedaço da Dell, indo comprar algumas empresas. Por quê? Porque a única forma que ele vai ter para disputar com os chineses é dessa forma. Certo? E você tem um risco de inovação. Se chegar em Israel, a folha de pagamento das startups é bancada pelo governo. Na Comunidade Europeia, a gente está lá em Aveiro, a gente sabe, até 70% da compra de inovação é bancada pelo fundo. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, certo? Você tem os grants lá das agências americanas. Por quê? Porque como tem um risco de inovação, o único setor que tem real inovação, que conseguiu resolver isso dentro da conta, é o setor de fármaco. Mas veja que custo os remédios estão, certo? Mas você tem, de alguma forma, você tem na ponta o governo comprando esses medicamentos e tal. Mas você precisa desse entendimento de política pública para que a política pública se mantenha. Como eu falei aqui, né? E disse isso na cerimônia com a governadora. Eu disse, olha, o Porto Digital ele é um patrimônio do povo de Pernambuco. A gente vai ter 50 mil pessoas daqui 20 anos, né? Isso é muita coisa para uma cidade como Recife, um projeto desse. E a gente precisa ter esse entendimento. Porque, como eu disse, seria muito fácil se a gente partisse por um caminho de privatização, mas não é esse o propósito da política pública. O propósito é outro. Agora, Pierre, até Paulo pode comentar isso aí. Uma das coisas que chama atenção é o papel que vocês têm na formação, né, dos jovens. Vocês têm um trabalho muito interessante com a periferia. Né? Vocês trouxeram esse jovem da periferia, né, Paulo, para... não é só contratação, né? Também inserção e agora também inclusão, né? Formação, né? Isso, veja, só contando o histórico, né, desse negócio. Eu vim para cá para isso, porque eu era reitor de uma universidade privada, né? E sou professora federal também. Então, assim, quando na primeira escuta que a gente fez com as empresas aqui, uma pesquisa organizada, ainda no processo de transição para eu assumir, que foram 2 meses, curiosamente, a primeira coisa que apareceu lá em 2018, foi como problema das empresas o capital humano. E segundo que apareceu o negócio, a primeira coisa que aparece em qualquer lugar, se você for perguntar para os empresários, o que eu podia te ajudar? Ele vai dizer assim, fazer mais negócio. Não, a primeira coisa foi, rapaz, é o seguinte, eu não dou conta, não tenho gente e tal. Mas, beleza. Aí montamos um programa em 2019 com algumas universidades, como a Unicap, o Senac e a Unit, na época, que era um curso mais curto, de 2 anos e meio, é um curso superior de análise e desenvolvimento de sistema, ou sistema para a internet, onde todo semestre tinha uma cadeira que era aqui, uma residência. A gente, inclusive, ganhou ontem o prêmio da residência tecnológica no Prêmio Recife de Inovação, né? E montamos esses cursos, foram muito bem, certo? Mas era custo de R$1.200, R$1.300, curso superior. E sim, veio a pandemia. E aí, teve uma conversa minha com o João Campos. Ele ainda era deputado. Ele disse, rapaz, como é que a gente faz para o Porto Digital crescer? Você, candidato a prefeito? Eu disse, olha, João, é o seguinte, eu tenho aqui esses cursos aqui. Agora eles são para a classe média alta. Eu quero saber o seguinte, quem é que vai incluir a periferia na conta? Isso
precisa ser o setor público. Porque senão eu vou continuar mantendo exatamente o mesmo fator de crescimento que eu tenho aqui, vindo trazendo a classe média para cá, organizada, que pode pagar R$ 1.300 no seu curso de graduação, ou R$ 2.000 na César School, e por aí vai. Não é esse o porto digital que a cidade precisa. Certo? Não é esse. O Recife não é isso. Ele teve um entendimento muito rápido, ele disse... E quando teve a sabatina com os candidatos a prefeito, ele já trouxe a proposta, que a gente lançou a proposta para todos os candidatos. Eu desenhei no quadro dele, inclusive lá no escritório dele, né? Ele conta essa história ali. Disse, a gente precisa criar um programa de bolsa para esses cursos. E aí ele deu o programa de bolsa, ele deu o nome, inclusive, que é o Embarque Digital, que no começo ele financiou 2.000 pessoas nos primeiros 4 anos, na primeira gestão dele, e agora mais 2.000, são 500 por ano. A gente fez 200, 600, porque para dar 2.000, porque a gente precisava fazer um MVP antes com 200, né? E a gente já tinha feito um micro MVP ali com o Senac, a FEComércio bancando 50 vagas para a gente montar uma turma, e deu super certo. Quando a gente fez esse, né, com a prefeitura, só para a gente ter uma noção, ele é... é bem simples o entendimento ali, é o seguinte. Quando você pega as notas de entrada do Enem da Universidade Federal de Pernambuco na área de tecnologia, que é o sonho do jovem, né, é fazer ciência da computação, digamos assim, lá na Federal. O cotista, na época, já era 774 pontos, agora está em 790. A nota mínima de entrada na ampla concorrência foi 804 pontos do Enem. Isso é suficiente para passar em medicina na USP, certo? Para a gente ter uma ideia. Então ela é muito alta por conta do imaginário que se criou aqui, a mobilização toda e tal. Pega um aluno de 700 pontos da escola pública. Ele vai ser meu aluno de administração, ele vai ser aluno de engenharia civil, mas ele não passava em tecnologia. E a cidade perdia a capacidade dele, porque ele não ia pegar a bolsa do ProUni para ir para a universidade privada, que ele quer fazer a federal. Por quê? Porque ele sabe do branding desse negócio e ele quer resolver o problema da família dele, que é o emprego. É isso que as pessoas precisam entender, certo? Cada um tem a sua escala de prioridades. E quem está na periferia, ele quer resolver a vida dele. Ele precisa, a família precisa disso, certo? Então, se vamos pegar esse jovem, que eu falei de 700 pontos, por que ele não vem fazer um curso com a gente? Ele faz engenharia na Federal, não tem problema. Faz administração, mas ele vem fazer um curso com a gente. Lançamos o curso. Só para a gente ter uma ideia do recorte social. Sim, é pela nota do Enem, a entrada, né? Um critério bem claro. E só para alunos que vieram da escola pública. Só para ter uma ideia do recorte. 69% são pretos e pardos. 54% não tem acesso à internet em casa, ou porque não tem device ou porque não tem rede. Então, eu estou falando de alunos em vulnerabilidade. E 33% são meninas. É mais do dobro da média nacional na área, e mesmo com as cotas das federais para tudo. Então, quando você pega esse recorte, e veja, eu estou falando de 600, que agora são 500 todo ano, de 500 alunos. Recife era a cidade brasileira que mais formava per capita, certo? Mas a gente formou, em 2020, 505 pessoas. A cidade que mais formava. A gente pulou para 1.400 agora. Porque além do embarque digital, tem os que pagam também nos cursos, certo? Então a gente potencializou, foi lá para cima. Mas veja, significa o seguinte, quando eu estou dobrando o número de formados na cidade, que é isso aqui que faz, né? Eu boto 500 para dentro, se os 500 se formassem, assim, a gente tem 1/3 da evasão nacional, viu? Comparado com o resto. Eu estou dobrando o número de formatos, só que eu estou dobrando com alunos que vieram da escola pública. Significa que daqui 10 anos, se você passar no Polo Digital, aliás, isso já é visível. Se você passar pelas ruas do Polo Digital, pela Rio Branco, por ali, você vai ver a periferia do Recife ocupando as vagas de trabalho que sempre foram ocupadas por pessoas como eu, né? Um homem branco de classe média, que é o recorte tradicional em qualquer ambiente de inovação que você vê. Então, assim, isso é um projeto muito relevante para a cidade. Ele não é um projeto pequeno, é um projeto de escala. Como eu disse, Recife hoje é quase o dobro da segunda cidade em número de formados per capita. E, curiosamente, é o seguinte, o segundo colocado, que era lá embaixo, passou a ser Brasília. Passou a ser Brasília porque a gente tem um curso superior, tem 2 cursos superiores em Brasília, na Universidade Católica, que tem 1.000 alunos hoje. E com tudo isso, vocês ainda têm vagas a serem preenchidas aqui. Veja, agora, assim, isso entrou não falta mais gente. Isso é um fato, certo? Então mudou Mudou essa o quadro, realidade. mudou completamente a realidade. A gente está no outro processo agora, é atrair empresas. Por quê? Porque aqui elas conseguem contratar e São Paulo não consegue. Porque há 2 anos atrás, mais ou menos, acho que uns 4 anos atrás era muito difícil. 3.000 vagas. Era muito difícil, você não conseguia. Mas veja, primeiro que está mudando esse recorte, certo? Isso é uma coisa importante. Já é um resultado desse trabalho, É o resultado né? disso. Claro. E vai acelerar, já está acelerando
um movimento que vai trazer uma certa instabilidade para o mercado no primeiro momento, porque a economia se ajusta, certo? Isso aí é normal. Mas vai trazer uma certa instabilidade, que é a dificuldade de jovens no seu primeiro emprego. Ela já era difícil, só que ela está ficando muito alta. Né? Por quê? Porque a inteligência artificial ela meio que elimina aquele emprego de base, que é você fazer a entrada, certo? Então vai ter uma readequação no mercado, mas vamos pegar o que... Eu peguei a pesquisa americana, saiu recentemente, né? Eles fazem a cada 4 anos essa pesquisa, que é o seguinte, qual o percentual de jovens que acabaram de sair das universidades americanas, que no seu primeiro ano arrumam um emprego, um emprego full-time na sua área. 21% a 24% não arrumavam na sua área. Ia trabalhar o part-time, ou era um advogado que ia trabalhar de gerente comercial, pronto. É o dentista que vai trabalhar de vendedor, pronto. É esse que não arruma na sua área, certo? De formação. O que mostrou essa pesquisa saiu esse ano? Isso saiu de 21% em 2021 para 58% dos Estados Unidos. Então, assim, foi um salto absolutamente desproporcional, que mostra justamente a dificuldade que os jovens de primeiro emprego têm e terão daqui para frente por conta dessa desregulação, digamos assim, inicial do mercado. Como eu disse, a economia se adequa, porque as empresas vão precisar de gente júnior também daqui a pouco, certo? Mas vai ter já há um desconforto no mercado mundial, digamos assim, muito grande, mas isso traz um desafio imenso, que a gente está tratando isso no Embarque Digital agora. Por quê? Porque a gente vai precisar formar o jovem em inteligência artificial também. É a mesma coisa de uma calculadora financeira. Eu dou aula de finanças, certo? Não tem o menor sentido eu ficar ensinando a calcular a taxa interna de retorno na munheca para aluno que vai ser usuário. Porque a grande maioria vai ser usuário. Então, por exemplo, a grande maioria das pessoas serão usuárias de inteligência artificial. Elas não serão desenvolvedoras. No Embarque Digital não vai ser diferente, mas elas vão ser usuárias para a melhoria da qualidade do software que elas vão produzir, né? Então, algumas vão para... vai ensinar eles a serem usuários. A serem melhores usuários, porque eles já são, certo? Veja, as universidades no mundo todo estão batendo cabeça com esse negócio. Aí não é diferente aqui. Só que a lentidão do setor educacional de ensino superior, ela é tão grande por conta da burocratização e por conta da dificuldade que você tem de criação de um consenso entre professores, tudo, que isso vai demorar muito para acontecer. Só que ela está chegando via usuário. Eu dou aula há 29 anos na Universidade Federal. Nunca foi tão difícil dar aula. Nunca foi tão difícil dar aula. Né? Por conta das mudanças. E a aula tem uma coisa curiosa, que eu ontem estava conversando com um colega, né? Eu dou aula quinta-feira de manhã e de noite, né? Estava dando aula ontem de noite e encontrei um colega e disse a mesma coisa. Disse, isso aqui está muito diferente, tem mudado muito. E tem uma coisa, por mais que a educação seja difícil de fazer inovação, é o seguinte... Eu chegava 29 anos atrás, eu tinha um quadro negro com giz, certo? Aí você escrevia aquele quadro todinho, aí tinha um retroprojetor, você lembra daquilo, né? Uhum. Você imprimia as transparências, era um negócio horrível. Aí você botava, aí tirava, era um negócio... E quando tinha a aula, aí hoje não, hoje eu chego, tenho um iPad, eu boto o gráfico que tinha que desenhar, explicar, tal, uso Kahoot para fazer o game todo dia, a avaliação. A aula de 3 horas ficou comprida. Para o conteúdo que eu tenho, não tem necessidade mais daquilo. Por quê? Porque os processos mudaram, né? Então, aceleraram, né? Aí você pode dizer, não, mas aí eu dou mais exercício. Mais exercício para quê? Certo? Tem que ter um propósito para as coisas, certo? Então, por quê? Porque a grande maioria das universidades, elas são conteudistas ao extremo. O meu curso de administração, ele é só conteúdo. Ele não tem prática, não tem nada. Todas as aulas são 100% teóricas. Agora, se você chegar em medicina, não. Aí tem um hospital, tal, e os alunos estão super motivados. Tal. A área de negócios no mundo todo está passando por uma crise, Patrícia, de formação. Não, só para você ter uma ideia. A gente tinha, em 2013, 702 mil alunos presenciais em administração no Brasil. Em 2023, isso caiu de 702 mil para 228 mil alunos. Por isso que essas universidades, o setor educacional está quebrado no Brasil, porque as federais se mantiveram, e você teve a expansão das federais ao mesmo tempo. Então, o que acabou acontecendo? Você não tem mais aluno por aí. Por quê? Porque o setor de negócio entrou em crise.
Por quê? Porque agora você tem o EAD é para diplomar, não é nem... assim, a qualidade é muito baixa do EAD brasileiro, em sua grande maioria. Você tem bons exemplos, como a PUC do Paraná, a PUC do Rio Grande do Sul, que está tentando acertar um modelo novo, mas a gente tem. E voltando aqui no caso da gente, né, no caso do Porto Digital, a grande necessidade que a área de tecnologia vai ter é justamente que a universidade forme esse aluno num outro nível, um nível de usuário de TI em alta escala, tal. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem o embarque digital e tem também a residência tecnológica. Essa residência tecnológica é para esses alunos do embarque digital ou você pega as universidades também? É o seguinte, imagina a Unicap. A Unicap abre o curso para o mercado. Aí ele botou 25 alunos na turma, os outros 25 vão ser bolsistas do embarque digital. É o mesmo curso. Certo? A residência, na verdade, é a disciplina, todo semestre que você tem, que ela é feita dentro do Porto Digital com as empresas. Então, por exemplo, o César tem, o Accenture, a Deloitte, ela tem um squad de trabalho de 10 alunos, traz um problema simulado, às vezes até um problema real mesmo, ela traz para o embarque e um funcionário dela vem trabalhar com os alunos. Ao final, a empresa dá nota e a universidade coloca. É isso que tem feito a diferença. Mas a empresa ela conhece aquele time ali, ela vê isso, tem exatamente. potencial e pode puxar. Exatamente. Porque a tendência no mundo ideal, no estado da arte, seria você não ter nem a aula teórica mais. Porque isso aí você poderia... Porque, veja, eu dou aula de estatística, certo? Também. Deve ter sem brincadeira, deve ter uns 200 a 300 mil alunos assim na mesma aula que eu estou dando. Sei lá, 2, 3, 4, 5 mil professores dando a mesma cadeira. Por que eu não crio uma tecnologia para aproveitar isso? A gente tem exemplos, né? Você pegar aqui, eu gosto sempre de dar o exemplo lá do Peninha, né? Que tem aquele canal Buenas Ideias e Histórias, não sei o quê. Veja, aqui é um conteúdo incrível, curto, às vezes muito bem feito e tal. Pô, veja, você não precisa ter aquele conteúdo, a gente dando a mesma coisa em todo canto. E quem fala, não, vai ter o papel do professor, isso é conversa, certo? Veja, no final das contas, o acréscimo que a gente acaba dando, por quê? Porque a gente mesmo é treinado com um livro que alguém já fez, certo? E que o livro já é o compêndio dos papers, que aí sim são o estado da arte. A produção intelectual que você tem, no conjunto lá, ela é muito pequena. E a ciência funciona assim, certo? A ciência funciona assim. Assim, são inovações, se você fosse trazer para inovação, são coisas incrementais ao longo do tempo e ela vai evoluindo. Isso é um processo natural. Só que a educação, que de alguma forma faz parte desse contexto, ela tem muita dificuldade de organizar porque as universidades são estruturas muito estáveis para o bem e para o mal. Elas são muito conservadoras, certo? E eu estou dizendo porque eu estou em casa ali, são 29 anos, eu discuto isso abertamente com meus colegas, certo? E a gente sabe dessa dificuldade. Por outro lado, ela tem uma vantagem, porque a ciência também não pode estar na instabilidade do momento. Ela tem uma linha de construção, né? E a tecnologia é o resultado da aplicação da ciência ou dos projetos que você faz com isso dentro para transformar isso em nota fiscal no final, né? Tudo faz parte do mesmo projeto. Agora, a gente precisa das universidades. Isso é um fato, né? E o Nordeste, veja, o Nordeste tem um potencial incrível no setor de serviço, porque proporcionalmente a gente tem muito mais universidade federal do que o sudeste do país. A gente precisa aproveitar esse potencial. Eu tenho falado isso com todo mundo do governo, tal. É o seguinte, a gente tem uma mudança significativa que a reforma tributária vai trazer para o Brasil. Em 2032, vai uniformizar, vai tirar dos estados e dos municípios parte dos impostos, tal. Isso vai uniformizar. E há uma tendência natural de concentração da indústria no interior do estado de São Paulo, e em Manaus por conta do benefício, e em São Paulo por conta da infraestrutura, certo? Qual é a nossa aposta? A minha aposta está muito clara, ela é no setor de serviços, certo? E a gente tem que saber qual é a estratégia que a gente vai adotar. No Ceará está clara a estratégia dele, ele quer manter aquela indústria de poder local que tem lá, que é muito boa, e ele está tentando cair num caminho de infraestrutura que eu acho que é equivocado, que é o negócio do data center, certo? De ficar disputando data center, blá, blá. Por quê? Porque você cria infraestrutura e você não... Se criasse infraestrutura para grandes fábricas, fosse bom, o Maranhão tava bombando, certo? Porque tem lá a Vale, tem outro... Então, assim, e outros estados, como o Pará e por aí vai. A gente precisa saber qual é a nossa estratégia. Na minha cabeça está muito claro, é apostar na qualidade do nosso povo. A gente precisa apostar no... Eu sempre falo, ó, não se faz inovação sem povo. Né? Todo mundo adora o seu hub bonito, perfumado, cheiroso, organizado. Agora, cadê o povo? Porque esse é o problema nacional.
É verdade. Essa é uma dificuldade que está todo mundo enfrentando, né? Mão de obra, oferta de mão de obra, né? Não, e a gente precisa saber o seguinte: o que a gente vai fazer com as pessoas aqui? Quando uma Fiat, talvez não. Lógico que a gente espera que ele siga aqui, mas quando uma Fiat não chegar mais, Não, ele já tem a base. Mas esse salto que você que tem que dar entre essa alfabetização digital, né? Você pegar essas pessoas que estão sendo excluídas do mercado de trabalho por conta do avanço da tecnologia e que não estão preparados para esse novo momento, como é que a gente vai fazer o quê com essas pessoas? Pronto. Como é que a gente vai trabalhar isso? é isso que é o ponto que eu tenho sempre falado. Assim, olha, nós precisamos acreditar na qualidade do nosso povo. A gente tem boas universidades aqui, excelentes universidades. Veja, a gente tem uma base universitária, só na área de TI, a gente tem 4 programas de mestrado e doutorado aqui. A gente tem 4 instituições públicas que ofertam graduação, o IF, o UPE, a Federal e a Rural, uma base grande. A gente tem mais uma rede privada, o embarque digital, isso é só para a tecnologia. E o setor de turismo? Qual vai ser o embarque digital do setor de turismo? Certo? Mas o processo de qualificação, a gente também não corre risco também de perder esses talentos também por conta da sua qualificação dentro desse universo maior? Veja, essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Não, a gente vai perder. E daí? Se a gente formar todo mundo? Veja, as pessoas não vão embora daqui. Certo? Tem muita gente que quer. Veja, o Porto Digital é um caso curioso. A gente é formado, todo mundo veio de fora para cá, né? Eu sou de São Paulo, o Silvio é da Paraíba, Cláudio Marinho, o Chico Saboia de Arco Verde, a gente migrou para cá. A gente escolheu morrer aqui em Recife, certo? Essa é uma escolha de vida. Eu parto de um princípio de que a grande maioria quer ficar em Recife. Recife é uma cidade de massa, pô. Não, e o Porto Digital, quando ele foi criado, ele foi pra criado isso. justamente para reter isso, talento, né? Então, aí as pessoas falam assim, veja, na área de tecnologia é natural as pessoas irem e voltarem. O César tem casos aí de gente que já foi 8 a 10 vezes embora daqui e voltou. Tá? Isso é normal. E veja, a gente tem... Quando o embarque digital foi criado lá atrás, é um caso bem curioso. Se colocou uma cláusula dizendo que ele tinha que passar 2 anos no Recife para pagar o seu curso. Só que o que acabou acontecendo por conta da pandemia? Um monte de gente começou a arrumar emprego remoto trabalhando daqui. O dinheiro fica aqui, pô. O salário dele fica aqui. O importante é a gente aumentar a renda média das pessoas. Recife só tem jeito se a gente aumentar a renda média e distribuí-la na cidade. A gente tem um problema de desigualdade aqui inacreditável, certo? A gente não tem base industrial de poder local mais. Essa que é a verdade. Tem muito pouca coisa. Se você comparar com o Ceará, eu não estou nem comparando com São Paulo, estou falando com o Ceará. Aí tem uma base industrial que não tem poder local mais das empresas, certo? Então a gente precisa apostar no setor de serviços, isso precisa ser uma aposta clara. A gente, porque, como eu falei, a indústria vai sobrar o quê? A indústria local, de poder local, às vezes pequena, às vezes o setor têxtil. A gente precisa apostar nessas indústrias locais, no setor extrativista como o do gesso e tal, na agricultura, que tiver, e no setor de serviços. E no setor de serviço avançado, saúde, que é o caso clássico aqui de Recife, no setor de tecnologia no Porto Digital, o setor de construção civil tem muita coisa disso, o setor educacional, e porque o setor de serviço emprega mais de 90% das pessoas aqui. Só que a gente precisa qualificar para que eles paguem mais. Tá? Então, se a gente apostar nisso, veja, não é uma coisa do outro mundo. Isso é o exemplo de Londres, por exemplo. Ô, Pierre, vamos falar mais sobre mais 2 coisas aqui que eu acho importantes. Uma é a inclusão, né? Vocês trabalham com uma inclusão, assim, de várias frentes, né? Não só incluir mais mulheres nesse mercado, vocês têm um programa para incluir mais mulheres, mas também autistas, uma série de coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que isso tem avançado e como é que tem essa mão de obra se incorporado às empresas do Porto Digital. Olha, o embarque digital nos trouxe e vem nos trazendo muitas lições ao longo do tempo, né? E uma delas é o acerto da política de inclusão produtiva. Não existe programa social melhor do que o emprego, certo? Então, isso tem sido um acerto. A gente partiu para outra movimentação, que era o seguinte. Isso é uma ideia de Mariana, que é a minha diretora executiva. Ela disse, olha, ela estava muito preocupada e todos nós, assim, de alguma forma, nos sensibilizamos muito por alguns grupos que são muito excluídos, certo? São grupos que, de alguma forma, você não encontra, certo? A gente disse, olha, vamos pegar 3 grupos que têm muita dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E a gente
escolheu vários. O Embarque Digital ele abarca uma série de grupos, principalmente a população preta, muito incluída no embarque, as mulheres também. Vamos pegar aqueles grupos que a gente não consegue, nunca trabalhou aqui. Primeiro, a população trans. O segundo, o grupo de neurodivergentes, em especial os autistas, porque é o que a gente vai escolher para trabalhar aqui. E o terceiro grupo, a população 65+. Pegou esses 3 grupos aqui. E a gente está trabalhando, estamos aprendendo, certo? Com erros e acertos, mas estamos fazendo lá o MVP, digamos disso. Estamos tentando aprender. O primeiro foi a população trans. A gente se juntou com o Senac. Aí a gente fez... E como eu disse, a gente está aprendendo, né? O Senac ofertou 50 vagas com um projeto que é a mesma coisa que a gente fazia aqui na Comunidade do Pilar, né? A Comunidade do Pilar hoje tem universalização. A gente universalizou o ensino superior. Eles podem escolher qualquer curso que quiserem para fazer gratuitamente, certo? Dentro de um royalty que a gente tinha para receber do Senac. O Senac e a FEComércio entraram com a gente nesse projeto. A gente ofertou 50 vagas para a população trans escolher qual curso que queria ficar. Um curso que quisesse. E foi exatamente o número que a gente conseguiu de pessoas que quisessem interessadas e começamos a fazer, né? A gente vai trabalhar agora com a população de autistas, é o próximo grupo, e depois os 65+. E tem uma série de aprendizados. O primeiro aprendizado que a gente teve é o seguinte: a primeira coisa, não dá para só oferecer bolsa, porque é uma população tão excluída que muitos são meninas que foram colocadas para fora de casa pelos pais, às vezes de classe média alta, foram colocadas para fora de casa e tal. E que são grupos muito vulneráveis. Então a gente está trabalhando 2 coisas. Uma oferta de bolsa, a gente ofertou bolsa, é uma bolsa pequena de manutenção, igual a do ticket de embarque para o embarque digital, né? Um valor. E Mariana está trabalhando o letramento das empresas. O letramento é o seguinte: a gente traz as empresas juntas, que é uma coisa bem importante aqui no Porto Digital. Há um sentimento de que é preciso ações afirmativas para você resolver alguns problemas de inclusão. Então, todas as empresas aqui, ou quase todas, têm um programa de inclusão de mulheres. Isso é bem claro. De inclusão da população periférica. Isso, quase todas. Principalmente as grandes, certo? A Accenture, NTT Data, todas elas têm. Então, a gente está chamando essa galera para junto, né? Mas a gente precisava trabalhar diferente com essa população. Então, a gente está fazendo um letramento para as empresas, né, para fazerem com que elas se abram para contratar essas meninas e meninos que estão sendo formados. Vai ser a mesma coisa para a população de autistas e depois 65+. Mas, como eu disse, a gente está aprendendo a fazer, certo? Então, assim, a gente vai ter um monte de erro na frente e tal, mas a gente está... Porque, veja, quando você pega uma faculdade de 1.000 alunos e coloca 50 pessoas trans dentro da faculdade, é preciso que todo mundo ali compre essa ideia, certo? Porque as pessoas precisam de respeito, certo? As pessoas precisam que sejam abraçadas dentro do espaço. Né? Então, isso tudo tem um trabalho. Como eu disse, a gente está aprendendo, o Senac está aprendendo, mas a gente vai insistir, certo? Eu sei que traz uma série de desafios novos para a gente, podia estar fazendo outra coisa, gastando energia, mas eu acho que é muito importante que a gente trabalhe esses grupos que têm visivelmente uma exclusão social, certo? E do ponto de vista da inclusão produtiva. Isso é muito visível e a gente precisa fazer com que isso funcione. Bom, a gente está chegando ao final, né, do nosso programa. Daria para ficar aqui umas 4, 5 horas conversando, mas vamos falar um pouco do legado do Porto Digital, né? 25 anos. O que é que você acha que de mais forte o Porto está deixando aqui para Recife? Olha, acho que o cumprimento desses 2 propósitos. O primeiro, o que é o bairro do Recife hoje, e o que era o bairro do Recife há 25 anos atrás. Aliás, o que o bairro do Recife seria hoje sem essa política pública aqui dentro. Não seria nada. Hoje aqui seria como está o bairro de Santo Antônio. Pode ter certeza disso. Agora, muito pior porque os prédios históricos iam estar em ruínas. Em ruínas. Tive esse exemplo no Hack and Play, né? Que é exatamente a cidade ocupada aqui pelo... O Hack and Play é o exemplo disso, né? Até vou falar do Hack and Play um pouquinho assim, porque ele é uma coisa muito importante pra gente, certo? Muito importante. Porque ele faz a mobilização das pessoas. Aquilo faz parte do imaginário do Porto Digital. Então, são... Quantas pessoas se reuniram no último 90 mil inscritos, certo? Fora as pessoas que vêm pro show. Mas veja, eu acho que pelos propósitos, o legado e a geração de emprego e renda na cidade e tal. Mas eu acho que o mais importante ali no caso é esse processo de mobilização social que a gente consegue. O Hack and Play, ele é uma plataforma de mobilização, ele faz parte desse composto, mas ele faz com que você coloque um dono
de uma empresa bilionária daqui se sente ao lado de um menino da comunidade para discutir inovação, todo mundo frente a frente, todo mundo sem, não tem entrada VIP, não tem nada. É aquele, assim, eu até estava brincando, alguém disse, não, por que a gente não organiza mais o Hack Play? Eu digo, o dia que eu organizava, eu ia fazer feito o Bar do Rato, que quebraram o Bar do Rato, lembra disso, né? Lá atrás, né? Era na calçada, sabe, o Hack Play, a alma do Porto Digital é essa, pô, as pessoas na rua. Como eu disse antes, né? Não se faz inovação sem povo. E as pessoas têm medo do povo. Assim, aí faz um evento fechado, organizado. Tem evento que vai ser fechado, mas o Hack and Play não. Pô. O Hack and Play ele precisa ser a expressão do que é a cidade. Né? E veja, e a gente dá a cara a tapa para errar, acertar. A gente sabe dos problemas de fila, sabe? A gente vai tentando resolver, certo? Porque hoje o grande problema que a gente tem é que o evento realmente ele é muito grande. Os espaços históricos, eles são muito pequenos, certo? Então, o auditório maior que eu tenho é 250 pessoas, e ao mesmo tempo eu não quero fazer com que o evento seja exclusivo para ninguém. Ele precisa ser um evento da cidade. Ele tem este propósito. Eu acho que o charme dele é esse, né? Quando ele toma as ruas, né? Tudo. Ele não é um evento interno, indoor. Ele faz com que as pessoas se apropriem do espaço urbano. Apesar que o bairro do Recife já é apropriado pela população. Carnaval, isso aí a população, a ciclofaixa que chega no domingo, o dia a dia, tal, isso nem tem tanto, mas tem muito apropriação do espaço urbano. Mas é muito importante que as pessoas entendam que quando você entra num centro de inovação, Dark Center, Deloitte, Porto Digital, César e tal, o jovem entenda que aquilo pode ser para ele. E que a gente vai chegar junto. Tem um embarque digital, tem um programa de formação do Softex da Ponte, tem um programa aqui, o César tem... Que há espaço para que a gente possa fazer com que ele chegue para cá e construa a vida dele junto com a vida do Recife. Né? Isso aqui, ele precisa ser ele precisa ser um entendimento coletivo de que isso não é um espaço para a classe média, é um espaço só para o empresário, ele é um espaço coletivo, é um espaço de todos e que a gente precisa construir aqui dentro esse ambiente de inovação plural. Né? Às vezes as pessoas... e às vezes tem muita crítica, a gente escuta crítica, não está discutindo a periferia. Não está porque você não veio, não viu. Que é a grande parte das discussões que está aqui, que estão rolando aqui dentro do Porto Digital. E não é só um evento de tecnologia, ele é um evento de inclusão, ele é um evento de discussão do espaço urbano, de prédio, teve muito hackathon que a gente fez e oficina para arquiteto, patrimônio histórico. São os temas que são caros a gente, eles são discutidos ali dentro. E a gente vai ter a gente tem um Hack and Play hoje muito grande, esse ano foi muito complexo. Quando acabou o Hack and Play, eu tava absolutamente... Eu gastei todo o meu capital social do ano, viu, Paulo? Porque era o seguinte... a gente resolveu espalhar o Hack and Play mais porque ele estava muito acochado. Ali, a Rio Branco, ano passado, parecia o Quatro Cantos de Olinda, certo? Assim, vamos dar uma espalhada. O problema é que a Rio Branco continuou parecendo o Carnaval de Olinda, só que a gente levou até o Armazém 14, até o Moinho. Aí teve um dia que eu tive que abrir um evento aqui, que o embaixador da França estava no Moinho, aí eu tive que ir correndo lá na Arena Gamer, que era lá, 1,2 km, né? Porque o Porto Digital acabou crescendo, aí, assim, rapaz, não tem quem aguente, a gente precisa... Aí esse ano, o que a gente quer fazer, né? O ano que vem. A gente fez algumas coisas bem legais, né? Que foi, principalmente o festival de música para as bandas daqui. Teve 7 palcos, foi bem legal, né? O Let's Play que a gente fez dentro. Mas eu quero diminuir os espaços de talk e aumentar os espaços de oficinas. Assim, não vai ser um cavalo de pau, mas a gente tá nesse processo, certo? Até para qualificar mais o que é dito. A gente não quer oficina não quer debate de IA de autoajuda. A gente precisa ter um debate de IA no nível que as pessoas precisam estar aqui em cima, certo? Então esse é o primeiro ponto. Então a gente vai tentar dar uma diminuída nos toques e aumentar muito a quantidade de oficinas, certo? Para quê? Uma pessoa que está lá no Alto do Pascoal, por exemplo, vem aqui, na Corda do Abacaxi, vem aqui aprender ChatGPT, certo? Vem aqui fazer uma formação que seja curta, mas ele pode passar 4 dias aqui imerso, aprendendo a fazer alguma coisa de usuário que ele não faria. Ou numa oficina de economia criativa, alguma coisa assim. A gente quer aumentar, porque a pegada da educação nova é essa mesmo, né? Então a gente vai manter a mesma característica que tem. Eu tenho uma ideia, porque todo mundo pensa assim quando pensa em Hack and Play, inclusive... pensa nos shows e tal. A gente fez uma opção para diminuir o tamanho dos shows, certo? E nem diminuiu, certo? Porque deu a mesma quantidade de até mais do que o ano passado. Mas a gente fez uma opção. Eu tenho um sonho assim, de chegar um dia e não ter mais ser só as atrações de Pernambuco, por exemplo. Talvez esse ano a gente consiga, certo? A gente fazer isso e ao mesmo tempo a população venha e assista e goste e tal.
Porque isso é que a gente precisa fomentar aqui na cidade. Então claro. tem um interesse genuíno nosso. Tem muita dificuldade que a gente tem para botar um evento daquele tamanho de pé, sem a gente não tem fonte nenhuma, porque quando a prefeitura faz um carnaval, o governo faz o carnaval, tem a fonte de recursos. A gente não tem que ir atrás de patrocínio para tudo, e às vezes as pessoas não sabem. Quando faltam 2 semanas para o evento, eu me sento com Gabriela e Bruno, que cuidam do Hack and Play, né? E a gente vai cortar as coisas. Tive que cortar o telhado que ia ter no meio da rua, porque não tinha dinheiro para pagar, tinha que cortar. A gente corta ali 2 milhões de reais porque não tem o dinheiro, certo? As pessoas acham que, porque para botar aquele evento de pé é uma loucura, certo? É assim, mas a gente faz esse processo porque a gente quer manter o evento gratuito. Veja, enquanto eu estiver lá, não vai ter evento pago no Hack and Play. Isso aí pode ter certeza, certo? Por quê? Porque as pessoas precisam disso, as pessoas se sentem bem com isso. Isso é a cara do Recife. O Recife, como eu disse, ele é plural, ele precisa ser inclusivo e a gente precisa entender que a gente precisa apostar na capacidade do nosso povo. Agora, para encerrar mesmo, a gente não pode deixar de falar de Aveiro. Ah, sim. Aveiro, vocês chegaram em Aveiro, aí tem mais de um ano, né? Isso, um ano Porto Digital Europa, é um outro CNPJ, né? É outro CNPJ. Como é que está Aveiro? Olha, como você disse, é um outro CNPJ, é uma outra fundação que a gente fez que o Porto Digital é sócio. E os fundadores do Porto Digital são sócios lá também, né? Carol, Claudio Marinho e Zé Cláudio. Acho que são esses 3 são sócios lá. Sócios fundadores, né? Que é uma ONG lá também. Veja, a gente está no processo de consolidação, é um processo de longo prazo. Eu espero que daqui a 10 anos a gente tenha um negócio bem consolidado. Nesse momento, a gente está levando empresas para acelerar daqui lá. E algumas pequenas empresas estão se instalando lá também, isso tem acontecido. E todo mundo pergunta por que não Lisboa e por que Aveiro. Porque Aveiro, as empresas têm a possibilidade de recorrer aos fundos europeus de inovação para fazer contratação de tecnologia. Em Lisboa, Porto, Barcelona, Madrid, Roma, cidades grandes, isso não pode ser possível. Então você tem uma série de fundos que... E Aveiro é uma cidade incrível, né? Você teve lá também, tua filha lá também, né? Aveiro, Paulo, parece um Recife antigo, limpo, organizado, com calçada bonita e o canal tá, assim, é como a gente gostaria de uma qualidade urbana aqui, certo? E ela tem uma universidade muito massa, tem mais de 10% de brasileiros que moram em Aveiro. Então, assim, a gente encontrou lá um espaço bem legal. Agora, como eu disse, é um projeto de longo prazo, o governo do estado nos ajuda, a gente tem a ajuda do Sebrae lá também para acelerar empresas e tal. As empresas estão arrumando clientes lá, de cada 10 que vai 2, 3 arrumam clientes. Então a Mesa está com cliente lá, a Capiba está com cliente lá, o César tem cliente lá, a D2In tem cliente lá. Então, assim, as empresas estão começando a buscar seu espaço lá. Como eu disse, é um processo de longo prazo. A gente viu que quem se interessa são os empreendedores em fase de tração e médios, que já tem clientes bons aqui, mas que querem criar um projeto internacional, porque isso é importante para as empresas também, né? Então, é um processo de informação. Agora, já tem mais de 30 startups lá, estão residentes lá dentro, né? Que estão levando. A gente espera ter mais empresas lá. Vai ter um processo que daqui a alguns anos vai chegar uma âncora lá, a gente sabe disso, certo? Vai chegar uma empresa local grande que vai se instalar lá, isso vai fazer parte de um processo natural. A gente mandou uma executiva muito relevante para a gente para morar lá, que é a Marcela, que cuidava do embarque digital, está morando lá agora. Sim, aí a gente está fazendo com que... Mas, assim, a ideia nossa é fazer com que esse processo de Aveiro, ele cria o seu rumo, como o Caruaru vai criar, a Petrolina vai criar, o Hub Goiás vai criar. É um processo natural ali de crescimento de base tecnológica, cumprindo os propósitos do Porto Digital. A gente só foi para Portugal porque as empresas queriam ter um processo de internacionalização. A gente achou e eu achei que valia a pena apostar nesse processo e está indo bem, assim, eu espero que a gente cresça ainda mais. Mas, assim, o legado de 25 anos do Porto Digital, ele é muito claro para a cidade, claro para Pernambuco, e volto a dizer para encerrar, né? O Porto Digital, ele é um patrimônio de Pernambuco e ele precisa se manter assim como uma política pública, né? Com esse entendimento de que a gente precisa aqui resolver os problemas da nossa população, assim, através da inovação da ciência e tecnologia, utilizando a educação para fazer essa transformação social, porque é isso que o povo merece. Muito bom. Parabéns, Pierre, pelo Obrigado. Trabalho que você e sua equipe têm feito, viu? Obrigado. Paulo, obrigada pela sua participação. Muito bom. Obrigada, Pierre. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se gostou, dá seu like, assina o canal e fica atento aos próximos episódios. Até a próxima.